Futebol é momento sim, senão a gente convocava... Algumas vezes eu acho, Show, mas tem horas que convocava o assim, Zico, não a dá. Copa do Mundo tem muito, bom, você sabe, muita pressão, cara. Assim, então você E você tem que acha ter que o essa Felipe casca. Coutinho é um cara de pressão? Você também colocou uma coisa do perfil Ele não é dele. essa personalidade. E pensa Mas bem, hoje é- a gente está sempre perdendo onde? Nas quartas de final. É o jogo que o bicho pega, é quarta de final. Quando a gente vai pegar um time europeu bom, é basicamente isso. Verdade. E Vai aí? ser Brasil e Espanha. E aí? O Felipe Coutinho é um cara de meio de campo? Ele não marca nada. Então, É, cada vez se menos. botar ele no meio de campo, Mas- vai ficar mas marcar o com dois Coutinho é e ele reserva. vai ser nada, vai cercar. Coutinho é reserva. Não dá pra você jogar com dois caras marcando e o rosto cercando, não. Mas o Coutinho Ou é você reserva, marca ou Ucho. você tá brincando. E se Tá de tratando de sacanagem. Copa do Mundo, se a gente olhar para as Copas passadas, que o Brasil chegou fortíssimo candidato a vencer, A tua Copa. 2006, você pega os 11, Sim. Porra. Nossa, E é- 2006 né? era um absurdo aquele time, né? Vamos Não, mas combinar. é um absurdo a só- maneira, os nomes, porque só deixaram que quando dois caras pra chega- marcar, dois caras pra isso, marcar não existe. entendi. isso porque quando Não chega existe, na não fase existe. decisiva, que você pega time bom mesmo, Não dá. a entrega desde aquela época lá, ela passou a ser muito mais física do que na qualidade. Porque se fosse qualidade, a seleção brasileira tinha ganhado com os dois pés nas costas, porque entrou Claro. com o quarteto mágico, ganhou Copa das Confederações, Nós, lá com mesmo, um ano menos, antes. não tinha 3 jogadores Mas titulares, o Ronaldo né? não Não estava foi. naquele time. time. E O Ronaldo jogamos não contra a tava no time. Argentina Sim. absoluta, Meteu uma goleada. meteu uma goleada. É, mas também com o Japão foi assim, Foi. com o México foi Ah, assim. mas o A show- gente lembra da Copa é assim, final. Mas a gente Copa é lembra uma da porrada. final. 70 mesmo, que a melhor seleção do Brasil, a melhor seleção de todos os tempos, cara. 70 foi uma porradaria a Copa inteira. O Brasil contra o Uruguai foi o primeiro tempo horroroso, aí empatou no final. Contra a Inglaterra. Sim, mas tô falando, mas- O Brasil, a Inglaterra jogou mais que o Brasil e perdeu o jogo. Você tem aquela coisa, tem a Claro, felicidade. o futebol permite, mas o que eu tô falando é o seguinte, eu fiz, assim que acabou 2006, o Dunga entrou, eu fiz uma reportagem pro Jornal Nacional, porque quando ele deu aquela, puniu o Ronaldinho Gaúcho e o Kaká não chamando, eu falei, pô, vamos ver os números, né, os números oficiais. Ronaldinho Gaúcho jogava onde? No meio de campo, basicamente era um jogador do meio de mais na campo. frente, pois. Ele não ganhou nenhuma disputa de bola na Copa inteira. Como é que você pode jogar no meio de campo 5 jogos e não ganhar uma disputa de bola? O Ronaldinho Cara, fez uma péssima Quem foi que se deu mal? Quem foi que se fudeu? O Zé Roberto. Também. Que foi o se melhor fudeu, jogador claro. do Brasil na Copa. Acho que 2 jogos, bom, pela Copa toda, sem dúvida, e dois jogos foi eleito o melhor em campo. Sim. Sim. Quer dizer, mas é claro que chega uma hora que há um limite para quanto você pode jogar de 4-2-4. 4-2-4 é a Copa de 58, gente, não é a Copa de E já era quase com 4-3-3, Sim, com sim, o recuo do Zagallo. Exatamente. E não era, porque o Kaká não marcava nada, Sim. Ronaldinho não tava marcava legal. nada, Ronaldo obviamente não Adriano, marcava nada, não. Adriano não marcava nada. Não dá, gente. A gente não joga só com a bola. E o próprio, tem próprio bola. Zé que marcava não é, nunca foi a melhor a característica gente do Zé tinha Roberto. 2 laterais que eram basicamente eram pontas, né? Sim, E também. já com uma Roberto, certa Cafu. idade, né? Porque Já eles foram chegaram- fundamentais. é. O Brasil jogou com 3 zagueiros em 2002, 4 anos antes, para liberar o Cafu e liberar o Roberto Isso. Carlos. Sim, sim. Mas, e aí entra outra coisa no futebol. O Zidane tinha saído da seleção francesa em 2003, voltou praticamente para a Copa do Mundo. A França não fez uma grande primeira fase, nas oitavas já ganhou legal da Espanha, 3-1 e tal, mas a partida que o Zidane fez foi a maior partida que eu vi na minha vida de um jogador fazer na minha frente. Então, assim, Zidane sem graça. Pô, aliás, o único cara que conseguiu acabar 2 vezes com a seleção brasileira. Exatamente. E muito mais em 2006 do que em 98. Sim, ele jogou muito a bola em 2006, não foi na Em final. 2006, a Ele fez os partir gols, do na jogo verdade. contra a Espanha, muito contra o Brasil, na semifinal já, e na final jogou muito, só que na final ele encerrou a carreira dando a cabeçada no Materazzi. É. Então assim, então até isso se pode discutir. Na Copa de 98 mesmo, ele perdeu a cabeça contra a Arábia Saudita, foi expulso, um jogo tolíssimo, Sim, eu fiz ficou esse 2 jogo. jogos fora. E voltou. E na final, claro, 2 gols de cabeça, vai falar que não fez nada, nem era característica dele. Mas o Zidane em 98 não foi o craque da França, embora seja um gênio. O que ele jogou pra cacete foi sobretudo aquele jogo em Frankfurt. contra o E é Brasil. curioso porque a gente pode ver nessa Copa agora o mesmo fenômeno. O que era? Você tinha um time inteiro, e eu fiz muita matéria com a França em 2006, um time inteiro jogando pro cara, em homenagem ao cara, que sabia que era o último jogo dele, era o jogo que eles perdessem. É verdade. Então, cara, o time tava tão empolgado para entregar pro sujeito uma coisa que todo mundo achava que ele merecia. E agora a gente vai ver isso com o Messi, né? A Argentina, eu acho que passaram ver. férias agora, juntos, 8 jogadores da seleção argentina, juntos nas férias. Os homens vêm bravos. Eles vêm realmente querendo dar pro Messi uma coroação de uma carreira, obviamente, que já é extraordinária, mas é claro, falta um título de uma Copa do Mundo. Então a gente pode ver mais ou menos o mesmo fenômeno do Zidane em 2006, Perfeito. agora em 2022. Ah, eu já tô em clima de oba-oba pra caralho, porque pra mim é Brasil, é campeão. Pra mim, a final e é Brasil e acabou, França. Meu É? palpite de bolão aqui. Não, é.
Mas vamos no Zé, porque o Zé acerta os Não, palpites. eu tô com o Brasil e tô com França, você, final. tô com você. Mas semifinal Brasil e Argentina. E aí é melhor, sei lá, ver novela, ver Netflix, ver qualquer coisa, porque vai ser Olha, um desespero, gente, cara. vocês já repararam, qual é a quarta de final que a gente vai jogar? Brasil e Vocês Espanha. já viram? É Brasil e Espanha ou Brasil e Alemanha? É um dos dois. Acho que vai ser Espanha. Pauleira essa daí, hein? Olha... E eu acho que é Brasil e Uruguai nas oitavas. Ou assim, vai ser primeiro o seguinte: O Sérvia e Sul-Americano Suíça são oitavas melhores. pra gente sempre foi moleza. Então, Oitavas, oitavas, Uruguai, Sul-Americano, não. Eu acho que Sul-Americano é a tipo gente Brasil, passa- Uruguai, Brasil e passa o Espanha, trator. Brasil e Argentina, ou Brasil e Portugal, que é a melhor geração da história de Portugal, não o melhor time, mas é a melhor geração, muita gente boa. E Brasil e França, sei lá, de novo, o Brasil e Bélgica, pegar em 18, foi a partida que, pelo meu critério, foi o time que mais criou chance na Copa do Mundo foi o Brasil contra a Bélgica. Até mais do que Bélgica e Panamá. E pegou o Courtois em noite do Courtois, como ele fez Costa agora em Rica. Paris. Né? Foi um negócio absurdo. Então, assim, o Brasil não fez uma partida no primeiro tempo, mas é aquela coisa, cagada do gol do Fernandinho, felicidade, puta contra golpes, mexidas legais. Mas o Brasil fez uma baita partida contra a Bélgica, mas fudeu. Deixa eu Acontece. falar uma coisa que eu acho que é uma provocação, mas que eu acho que tem uma coisa de sólida aí. Imagina, estreia contra a Sérvia. Essa Sérvia é muito melhor que a Sérvia Verdade. de 4 anos atrás. Verdade. Tem esse Mitrovic que está iluminado, né? Jogaram bem, ganharam agora esses 2 jogos deles, muito bem. É estreia, é um jogo nervoso, tem aquela bola safada, entra 1-0 Sérvia e a gente estreia com derrota. Pode ser. E o segundo jogo quem é? Suíça. Melhor que a da Suíça. Copa passada também. Melhor, ganhou da Espanha, eliminou Portugal no grupo, deixou Portugal para disputar playoff. E aí a gente empata ou a gente, de repente, um gol safado. Olha, eu tô achando mais difícil, Já é mais de repente, complicadinho. o grupo do que chegar nas quartas de final. Porque eu acho que a oitava de final não é nada. Porque a gente vai pegar um time, Eu acho que vai ser um Uruguai, Uruguai, não, é bom time, acho- cara. mas o Uruguai não. O Soares já acabou. Mas tem o Darwin Nunes, que Cavani não já tá legal. Sim, mas assim, O o Rascaeta cara não ainda joga. não é. Na seleção, ele ainda não é um cara. Sim, sim. Pronto. Quer dizer, e a gente tem jogado muito com o time sul-americano e muito com o Uruguai, então eu não faço a menor fé no Uruguai. Eu acho que o problema da gente continua sendo a quarta de final. Porque a gente tem uma seleção que fica ganhando de 4, de 5 de timecos e que realmente o que fudeu a gente mesmo foi dinheiro. Por quê? A UEFA criou essa Liga das Nações. Porque todos os países europeus tinham o mesmo problema que a gente. Tem que arrumar amistoso, tem que ter alguém contratar o amistoso, quanto é que vai pagar no amistoso, onde é que vai ser. A Liga das Nações resolveu esse problema e o cara que criou isso, criou... Por quê? Por causa de voto. Porque claro que uma Alemanha e uma Inglaterra arrumam amistosos com facilidade, mas uma Sérvia não arruma com facilidade. Uma República Tcheca não arruma. Então você pegou os votos de todo mundo, criou esse campeonato, e esse campeonato fudeu basicamente o Brasil e a Argentina. Que não A arranja gente mais, só não tem vai mais. jogar de 4 em 4 anos com um time desses. Não é fácil. Não é fácil. Isso tem um peso mesmo em termos da nossa rodagem. Mas pra Ainda eles mais pra também não garotada. Pra eles também não é tipo, caralho, eu não sei o que vem aí do Brasil, não sei o que vem aí da Argentina. Mas, Não velho, sei, mas ele- isso ele- foi antigamente, agora não dá. Todo mundo. Você pega um Insta, cara, você vê tudo. Hoje não tem. Hoje é muito mais difícil você surpreender. Por exemplo, Garrincha, aquele famoso 5 minutos iniciais contra a União Soviética em 58, os caras tinham ouvido falar. Ninguém nunca tinha visto o Garrincha. É. Então, assim, hoje não. Hoje você pega um sub-3, o teste do pezinho já tá filmado. Já tá o Wagner Ribeiro, o cara craque, já tem vídeos dele, o futebol dele. Tem os caras do scout na barriga. Os primeiros chutes dele na barriga da mãe, já vê o chute de pé direito, pé esquerdo, se ele tá no último terço, se ele joga aberto. E Pô, não tá é só tudo isso. O que a gente está marcado. vivendo na América do Sul é uma espécie de campeonato francês. Nós somos o PSG. A gente não tem um jogo bom. Um jogo bom que é o Argentina. O resto a gente atropela. Pode empatar mas a gente não é um problema, não é uma preocupação. Que nem o PSG na França. Não se preocupa. Quando pega a Champions, fase de grupo, beleza. Mas quando pega um time ali na hora das oitavas, das quartas de final, aí essa falta de competitividade, no sentido de estar habituado a jogar jogos difíceis, isso tem problema, isso traz problema. E o PSG tem batido na trave também muito por causa disso. Sim. E eu acho que isso vai acontecer com a gente, porque a gente pega uma garotada que, claro, o Vinícius Júnior é novinho, mas pô, já jogou, ganhou a Champions, não sei o quê. Gol do Mas título. com a seleção é diferente. Sabe, eu vejo uma preocupação muito grande dessa garotada em agradar o Neymar, em dar bola pro Neymar.
é um problema. O Neymar já não é mais o jogador que era. É um fantástico jogador, sem dúvida, mas ele não tem mais o drible que ele tinha. Teve uma matéria no L'Equipe, agora no final desse ano passado, eles analisaram os 5 anos dele lá na França. Com números, não é opinião de nós, entendeu? Números. Quantas vezes driblou e fez gol. Cara, e os números dele descem vertiginosamente. Ele começou bem essa temporada, sem dúvida, começou muito bem. Mas se você vê, não é mais aquele Neymar que a gente lembrava do Santos. Sim, daquele é da outro seleção. jogador. É outro jogador. Passes maravilhosos. Isso é eu acho que talvez a grande coisa do Neymar, que ele dá passes geniais. É só disso que precisa, pô. Joga no Pedro, que é gol, pô. Sim, mas aí é que por tá. aí Se mesmo. você jogar Rafinha, Eu acho que ele vai Pedro, fazer a puta mas Copa. aí é que tá. Se você botar Rafinha, Pedro e Vini Júnior, o Neymar vai meio de campo? Não, esse Vai time ficar com 2 marcando? esse time só no Fodeu! desespero. Esse Não time só dá. no desespero. Esse time só se estiver perdendo É, no então. segundo tempo. Mas entra o Pedro faz a diferença. Mas assim, por enquanto Mas é aí Rafinha, você tira Vinícius quem? e Neymar. Vinícius Júnior ou Rafinha? Quem Depende do começa momento. pra você? Depende do momento. Quem você bota? O Pedro Quem não pra você começaria titular? com o Pedro, não. É, não. Eu Não parece que Não. vai começar mesmo, não. A princípio é Casimiro, Fred, Paquetá, Rafinha, Você acha que Júnior, Mas sei aí lá. é que tá.